Boa noite a todos. Que estejamos envolvidos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos o abraço amigo, sincero, fraterno, de todos os que fazem o Grupo Espírita Vinha de Luz lá em Rio Doce. Que pertinho, né? E também um abraço das áreas, das instituições que fazem parte da área geográfica 8, na qual o Grupo Espírita Vinha de Luz faz parte. Agradecendo de antemão aí o convite feito pela Betânia, para que a gente apresentasse algumas considerações com relação a esse capítulo, que na verdade é do itens 1 a 4, tá? Ele fecha aí a compreensão com relação a isso aí. Pois bem, o capítulo 8, ele está inserido na chamada famosa Bem-aventuranças, né? Que foi um discurso feito por Jesus, onde ele traçava, na verdade, lições de conduta e de moral. 2 desses apóstolos registraram esse momento. Um foi Mateus e o outro foi Lucas, tá? E essa passagem em específico, bem-aventurados os que têm o coração puro, ela está registrada por Mateus, e Kardec destacou também o pensamento de Marcos, tá? E a passagem ela diz o seguinte, que é muito interessante. A gente só vai ler os trechos evangélicos só para a gente se situar, que eu acredito que todos vocês já conhecem, em algum momento já foi falado. Em outras situações esse tema deve ter sido também discutido e apresentado algumas considerações. Pois bem, então Mateus, ele registra lá no capítulo 5º, do versículo 8, o seguinte: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E Marcos, no capítulo 10, versículo de 13 a 16, ele vai justamente destacar essa passagem que eles registraram e que possivelmente Jesus teria feito essa ação. Uma coisa que a gente não pode esquecer, e comumente a gente fala isso, é que Jesus falava para aquelas pessoas de sua época, tá? Mas Jesus, hoje, né, a gente entende isso, de que ele não somente falava para aquele povo, mas destacava a essência da mensagem para o futuro. Não é? Porque uma coisa era a proposta de Jesus, que ele sabia o que ele estava dizendo, mas as pessoas, pela condição espiritual, não entenderam. Mas Jesus sabia que futuramente teriam instrumentos, os homens teriam instrumentos para acessar essas novas compreensões. E é justamente isso que Kardec faz. Kardec faz uma análise do texto e apresenta, junto, logicamente, com a inspiração e a orientação dos espíritos, a proposta espírita de interpretação e leitura dessa passagem. Então é muito interessante. Por quê? Porque dá a dimensão, né, da proposta espiritual de Jesus. Porque não era somente Jesus, ele não veio atender somente os anseios materiais dos homens, mas principalmente os anseios e as necessidades espirituais, que na verdade continuam, né, até hoje, continuam essas necessidades ainda precisando de preenchimento. E esse preenchimento justamente surge dessas informações. Com a chegada de Jesus, ele estabelece um novo momento para a vida do homem. Tá? Nenhum homem se torna santo, mas de posse desses dados e dessas informações, ele tenta aprimorar a sua caminhada aqui na Terra. De antemão, a gente já sabe que nós não estamos aqui nem a primeira vez e nem vai ser a última. Né? E que, na verdade, nós já temos um lastro de história muito antes de chegar aqui
e que essa experiência de hoje se soma a esse laço de história e que vão ser as nossas referências para o futuro. Tá? Então, hoje a gente compreende do que, na verdade, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa história, sem sombra de dúvidas. O melhor momento. Tá? Não é um momento que nos isenta dos sofrimentos e das dores, porque hoje a gente entende que ninguém sofre injustamente, né? Não existe injustiça nesse processo evolutivo, nessa caminhada que nós estamos fazendo. São lutas, são dores necessárias ao processo evolutivo nosso. Tá? Então, a vida de cada um de nós, nenhuma vida é parecida com a outra. Podem ter certeza. Tá? Então, cada vida ela é ajustada à necessidade evolutiva de cada um. De modo que nós estamos nesse momento, um momento de lucidez, de que a gente observa a vida com muito mais clareza. Aí vocês poderiam dizer, mas é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Tá? Mas nós temos os instrumentos para poder fazer essas análises. Tá? Se a gente, logicamente, tiver o bom senso, né? Então, repare só. Então, Marcos, lá no capítulo 10, versículo 13 a 16, que foi justamente o recorte, né, que Kardec utilizou para bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, ele vai dizer o seguinte: então, trouxeram crianças para que ele as tocasse. Então, crianças é uma fase que sempre vai existir em qualquer história, né? Qualquer história. Então, a gente já começa a observar daí que é uma fase necessária para todo ser humano. Em qualquer época da história, sempre vai haver essa fase infantil. É uma fase importante no desenvolvimento humano, né? Então, trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos, e só um recorte aqui, comumente a gente vê, por exemplo, quem tem o hábito de assistir às missas do Padre Marcelo, de domingo, né? A gente sempre vê a preocupação dos pais de levar os meninos para que o padre toque, né? Então, aí na hora que eu li essa aqui, eu imaginei, né? Jesus, aquela necessidade daquelas crianças chegarem para que Jesus, pela sua aura, né? Pela sua aura poderosa, de que abençoasse aquelas crianças. Então, ele diz, então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como os seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, né, a preocupação daqueles que seguiam Jesus pelo zelo, pelo cuidado, então fizeram reprimendas àqueles que estavam deixando as crianças chegarem até Jesus. E Jesus, né, muito bom, disse, deixai vir a mim as crianças. Quer dizer, que ele ordena, né, que deixe as crianças se aproximarem dele. E não as impeçais, pois o reino dos céus, aí Jesus aproveita, né, a situação para dizer que o reino do céu é daqueles que se assemelham a elas. Jesus enfatiza, eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, abraçando-as, ele as abençoou, impondo a mão sobre elas. Essa é a passagem. A passagem que foi destacada. Então, o que é que o capítulo, o que é que Kardec propõe? Tá? Que coração puro significa o coração íntegro, sem mácula, né? Sem uma coisa que a gente comumente gosta de chamar de um coração sem pecado, sem maldade. Tá? Dedicado única e exclusivamente a Deus. Esses, segundo a passagem, serão felizes. Tá?
A passagem ela também evoca, além disso, a pureza do coração, gerada do quê? Das boas intenções, da sinceridade, do freamento dos sentimentos e dos desejos ruins. Então, se a gente deseja ter a pureza do coração, a gente deve se esforçar. Por quê? Porque a proposta do sermão é justamente o quê? Lições de ética e de moral. Então, se você propõe um coração íntegro, puro, vamos ver se isso aqui tá bom. Então você tem que se esforçar também, tá ruim? Vai estar ligado. Tá ligado. Então você tem que se esforçar, gerada justamente das boas intenções, da sinceridade, do freamento dos sentimentos e dos desejos ruins. Então, no registro feito por Mateus, tá? Quando diz que verão a Deus, não é que a gente vá ver Deus de verdade, não. É impossível isso acontecer. Não é um ato físico, mas é justamente uma percepção e uma experiência espiritual da presença de Deus, tá? Constante nos atos de nossas vidas. E a gente representa isso pelo comportamento, pela maneira de se portar, pela maneira de viver. Tudo isso representa que nós estamos seguindo essas lições de ética e de moral traçadas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, essa pureza que Jesus destaca, bem-aventurados os que têm puro coração, não é uma pureza, ela não tem ligação nenhuma com a perfeição moral, mas é um estado de sinceridade que nos faz agir, todos nós, sem exceção, com retidão e de forma consistente, tanto para com Deus, tanto para com o próximo. E, na verdade, a nossa ligação com Deus, ela começa, ela se estabelece, né? A nossa filiação com Deus, ela começa com o próximo, tá? Então, eu vejo Deus através justamente do meu próximo, do meu irmão, do meu companheiro, tá? Emmanuel, justamente tratando sobre essa lição, ele vai dizer que a pureza, ela se assemelha à candura das crianças, né? Porque as crianças, em uma determinada fase da existência delas, que foi uma fase que todos nós já passamos, ela representa realmente um momento de candura, né, de inocência, de pureza, tá? Aí Emmanuel diz, pureza que se assemelha à candura das crianças e se manifesta através de pensamentos e atitudes alinhadas com o bem. Emmanuel é que diz. Então, essa pureza, a origem da palavra pureza, ela tem a ver com o quê? Limpidez, clareza, significa também o que é puro, limpo, sem mistura, sem mácula. Tá? Se efetiva e se concretiza, sendo elaborada pelos conhecimentos que a gente tem hoje, pelas diversas existências. Então, na medida em que eu avanço, que eu evoluo, que eu progrido, eu vou deixando para trás algumas impurezas, tá? E se tornando efetivamente, tá? O espírito depurado dessas imperfeições. Imperfeições naturais, né? Perfeições que todos nós temos e que a cada existência a gente tem que justamente se depurar, tá? Então ele vai dizer que essa pureza se efetiva e concretiza, sendo elaborada durante as várias existências. A gente sabe que vida a gente só tem uma, existências a gente tem muitas, tá? Então a cada existência a gente desempenha um papel, a gente desempenha funções e atividades condizentes com aquele momento histórico e espiritual de cada um de nós. Hoje nós estamos nesse papel. Amanhã
né? Quando a gente desaparecer fisicamente e surgir em outro momento da nossa própria história, então a gente vai aparecer com outras características físicas, porque o espírito é o mesmo, né? A gente só muda a roupagem externa. Então ele vai dizer que se efetiva e concretiza, sendo elaborada durante as várias existências, quando o espírito ele vai se depurando das imperfeições que a alma carrega, e que faz não compreender a exatidão do reino de Deus, ou a instalação por dentro dela, desse reino, a cada morte de um pecado ou defeito, se assim podemos expressar. Então, esse trabalho de elaboração para que se chegue a essa condição de pureza é um trabalho longo e laborioso do tempo, que é o sábio das alquimias, das transformações. Tá? Então, o tempo é que elabora, sem esquecer de que isso é uma das virtudes traçadas por Jesus no Sermão do Monte, para que a gente possa evoluir. Isso é uma das... Porque, se eu não estiver enganado, chegam a ser de 8 a 9 bem-aventuranças. Então, isso é uma delas. Bem-aventurados aqueles que fazem esforço, ou faz o esforço, para ser melhor de coração. Ok? Aí, agora a gente vai apresentar algumas considerações com relação à relação que Kardec faz do reino de Deus, tá? Com a pureza do coração e com a criança. Então, sobre essa pureza de coração, Jesus indica que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, tá? Está lá registrado em Marcos e Lucas, ou seja, aquele que souber receber. Aquele que souber receber, então entrará no reino dos céus. Mas aquele que não recebeu, né, então não é permitido entrar no reino dos céus. Isso significa o quê? Que nós temos que ter uma atitude, na verdade, que segundo Kardec, seria uma atitude de humildade, que seria justamente a ausência de orgulho, e de sinceridade, que segundo Kardec, são as características necessárias de uma criança para se converter e ser admitida no reino. Ou seja, é o ato de se tornar como uma criança, Kardec interpreta como sendo uma conversão, um processo de humildade que permite que a pessoa seja moldável e receptiva aos ensinamentos de Jesus. Gravem bem essa questão de ser moldável e receptivo, tá? Então, inclusive, Kardec, comentando sobre esse item, ele vai dizer que a pureza de coração ela é inseparável, indissociável da simplicidade, que seria a modéstia, e da humildade, que seria a ausência do orgulho. Tá? Então ele diz que não existe conquista do reino de Deus com essas duas qualificações que ainda nós temos. Tá? Então seria sempre ter humildade, tá? Que seria a ausência do orgulho, e simplicidade, que seria justamente a conquista da modéstia. E ela exclui, segundo Kardec, todo o pensamento de duas qualificações que nós temos negativas e que, segundo o Evangelho, a gente precisa perder, que é o orgulho e o egoísmo. Né? Então, todos os textos evangélicos, eles vão ser muito claros nesse sentido. Não se consegue conquistar nada sem que a gente não consiga abolir de dentro da gente o egoísmo e o orgulho. O Evangelho, ele traça um roteiro. E, logicamente, que o nosso roteiro, ele tem que se ajustar com esse roteiro traçado pelo Evangelho. Não pode ser diferente, né? Tá? E Kardec, ele sintetiza, é por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que na análise de Kardec,
Na verdade, Jesus ele fez uma comparação que para muita gente pode não parecer justa, né? Como é que ele pode comparar a pureza de coração à pureza da criança, tá? Aí Kardec apresenta um ponto de vista, que é o ponto de vista apresentado pela doutrina dos espíritos, que a criança, essa fase infantil, já está dizendo, é uma fase, é um período que passa, tá? Por quê? Porque o espírito de uma criança, né, ela pode ser muito antigo. É uma coisa que a gente tem que considerar, que a gente hoje em dia entende. Que, na verdade, aquela fase infantil representa um espírito que está naquele momento, mas isso não tira o comprometimento que ele tem como criança de também evoluir, de crescer. Então, aquilo ali é uma fase, mas que anteriormente aquilo foi um espírito preparado no mundo espiritual para viver aquela experiência física. Então, Kardec vai dizer, porque o espírito de uma criança pode ser muito antigo e traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se depurou em suas existências anteriores. A não ser que esse espírito ele tenha atingido a completa perfeição, nos daria um modelo da verdadeira ou da perfeita pureza. Então, é uma comparação que Jesus faz por conta do período. Desse período da criança até, hoje em dia a ciência diz que pode chegar até os 7 anos, 8, né? De inocência. Mas essa inocência é uma inocência passageira. Na verdade, por trás daquele período, tem um espírito que precisa de aprendizado, de orientação, de suporte educativo para poder evoluir, tá? Então, aquela inocência, quando Jesus falava de inocência, Jesus sabia que, na verdade, aquilo era só fisicamente falando. Espiritualmente falando, aquele espírito ou aquela criança, ela não tinha aquela inocência que ela apresentava, considerando que ali estaria, na verdade, um espírito precisando dos ajustes e das necessárias instruções educativas para poder evoluir. Então, segundo o texto de Kardec, enquanto a criança ela não apresentar sua natureza com as suas tendências, então ela representa a melhor imagem da inocência e da candura. Enquanto ela não se revela, enquanto ela não se apresenta na sua natureza, Jesus realmente pegou um exemplo perfeito para falar sobre a questão da pureza, da candura, da sinceridade, da simplicidade. Que a criança é muito simples. A criança é muito simples. Então ela não tem as maldades, né, desculpem a expressão, dos adultos. Não tem. Muitas vezes as crianças conversam com a maior naturalidade, seja o vizinho, seja o parente, seja um amigo, para ela não existe barreira, tá? Não existe barreira, por conta justamente do momento. Então, enquanto a criança não apresentar a sua natureza com as suas tendências, que comumente a ciência diz que ela desperta, e com base nas informações do Espiritismo, a criança muitas vezes se revela e se desperta depois dos 7 e dos 8 anos, é quando ela se revela, é quando o Espírito começa paulatinamente tomar conta da sua condição aqui na Terra. Então ele vai dizer, a não ser que esse Espírito tivesse atingido, segundo o texto de Kardec, enquanto a criança não apresentar a sua natureza com suas tendências, apresenta a melhor imagem da inocência e da candura. E Kardec continua, Jesus ele não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelhassem, que fossem similares, tá? Parecido ou similar a elas. Tá? Então, é uma coisa que tem que ficar... Ele não falou de maneira absoluta, mas que aqueles que se assemelhassem à inocência, à candura, à simplicidade das crianças,
elas teriam possibilidade, na verdade, de adentrar a esse reino. Que a gente tem que entender que não é um reino físico, né? O reino dos céus não é um reino físico. Na verdade, esse reino se estabelece dentro da gente, na medida em que a gente conquista justamente essas bem-aventuranças. Que uma delas é a pureza de coração. Ok? Então, mais uma vez, fica evidenciado que a imagem é sobre a atitude do coração e a necessidade, e aí é imperiosa, a necessidade da transformação interior para que a pessoa se torne receptiva a esses ensinamentos. Isso a gente não vai conquistar hoje, a gente pode não conquistar amanhã, mas vai obedecer o tempo e a necessidade de cada um de nós. É por isso que Deus não tem pressa, né? Tem pressa nenhuma. Os apressados somos nós. Na verdade, Deus não tem pressa nenhuma. O nosso projeto, né, o projeto criado por Ele, é um projeto perfeito. Então, Ele não tem pressa. De modo que, mais uma vez, fica evidenciado que a mensagem é sobre a atitude do coração e a necessidade de uma transformação interior para se tornar receptivo a esses ensinamentos divinos. E o reino de Deus não fala de uma construção por fora, mas de uma elaboração por dentro. Né? Porque muitas vezes a gente pode até parecer bom, mas o bom realmente é aquele que é elaborado aqui dentro da gente. Porque muitas vezes a gente pode até representar, mas o que nós somos realmente, ninguém muitas vezes nem consegue alcançar ou acessar, né? Então é por aí, a grande mudança é por dentro e não somente por fora. Aí ele diz, para se obter um resultado positivo com relação à criança de hoje, a gente precisa fazer investimentos. Leopoldo Machado, no livro Correio entre Dois Mundos, ele disse o seguinte, olha, a gente entendendo que Jesus só fez uma comparação, mas que ele entendia que por detrás daquela candura, daquela simplicidade, daquela pureza, existia um espírito que precisa e precisava e precisará de investimentos na parte da educação. Tanto a educação material, que ela é importante, mas muito mais na educação espiritual. É por isso que hoje há uma preocupação dentro das instituições espíritas do trabalho de evangelização. Evangelização é um espaço em que a gente tem de discutir, repassar para as crianças ou fazer elas acessarem os conhecimentos evangélicos, as orientações traçadas por Jesus. Pode não mudar a pessoa naquele momento, mas os conhecimentos e as informações, elas ficam. A criança retém, tá? Eu digo isso porque a gente já trabalha com a evangelização há um certo tempo e tem crianças que já saíram da evangelização, mas quando a gente encontra, a gente vê, digamos assim, representadas por elas um tipo de comportamento que justamente se ajusta àquilo que a gente trabalhou na evangelização. Não são pessoas assim de um comportamento santificado, não é isso. Mas são pessoas que aonde chegarem têm uma postura de equilíbrio, de decência, de respeito, principalmente nesse momento de mundo que nós estamos vivendo, que se precisa de respeito, né, de muita atenção, tá? Em que você não pode perder a cabeça por tudo. Principalmente agora, nesse momento que a gente vive, que a gente tem um percentual muito grande de pessoas que estão doentes por dentro, mesmo que não aparentam por fora. Tá? Então, mais do que nunca, as pessoas precisam desse remédio, o remédio do Evangelho. Tá? Porque quando a alma está doente, né, quando a alma precisa de tratamento,
é um tratamento que pode começar hoje, mas a gente não sabe quando termina. Sabe quando termina. Porque eu não posso avaliar, né? Ninguém pode avaliar ninguém. Porque as pequenas demonstrações que a gente dá podem não representar o nível de comprometimento que eu tenho com as minhas existências anteriores a essa presente. É. Como foi que você falou? Consolo. É, consolo. Entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho que começa muito devagar, mas se for muito bem aplicado, vai com certeza obter resultados satisfatórios. Então, uma coisa que Leopoldo Machado fala no livro Correio entre Dois Mundos é que para se obter um trabalho positivo com relação à criança de hoje, será necessário investir. E ele diz o seguinte, abre aspas, é preciso cuidemos, portanto, da criança e do jovem. Plantas em processo de crescimento, aí que a gente chamou a atenção com relação àquela palavra lá, que ele diz, ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior. Tá? Indica que a criança, esse momento, né, da criança, é um momento em que o terreno infantil ele está muito propício a receber as melhores lições de formação de caráter, sendo possível internalizar essas lições para o espírito imortal. Tá? Então, mesmo que a gente ache, ou a gente pense que nada fica, aí como diz o poeta, de tudo fica pouco. Mesmo que seja pouco, mas fica. Tá? Então, somado a diversas experiências que o espírito vai ter, então ele começa, na verdade, a elaborar interiormente essas mudanças. E ele diz mais, que conforme forma o texto do Evangelho que a gente está estudando, ele diz que esse estado transitório que a criança passa, Kardec vai dizer, é necessário ao espírito, para dar, na verdade, ao espírito, um novo ponto de partida. Tá? Novo ponto de partida. E fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. É Kardec que vai dizer isso. Aí é uma orientação para aqueles que educam, que acompanham a formação de filhos, sobrinhos, né, de pessoas que trabalham na evangelização. É um investimento sério e que deve ser levado em consideração. Então, Kardec vai dizer, entende que esse período é um período transitório e importante na fase do desenvolvimento da criatura, do espírito que está em experiência aqui na Terra. Mesmo que a gente não tivesse posse dessas informações, mas a própria ciência educativa, né, os pesquisadores que se debruçam sobre a ciência da educação, já haviam percebido e entendido que todos esses períodos, por que passa o elemento humano na Terra, são fases importantes. Mas o que é que a doutrina espírita ela vem agregar de informação? É entender que aquilo dali, aquele processo educativo, o espírito ele internaliza aquilo. Aquilo está moldando realmente, muito devagar, o caráter, o modo de pensar, de agir, de se comportar da pessoa. Por isso que Kardec vai dizer que esse estado ele é transitório, porém necessário para o espírito. Porque a partir dali, toda vez que o espírito vier à experiência humana e passar por esse período, ele vai acessar esses dados e essas informações. E, logicamente, que a gente nunca pode esquecer que os períodos subsequentes, ou os períodos depois dessa fase infantil, elas vão ser muito importantes, porque ali, dependendo da forma como a criança ela foi educada, né, da maneira que as instruções, as informações, os conhecimentos eles foram repassados,
se houve realmente uma preocupação, um zelo, né, dos orientadores e educadores, isso vai repercutir nos processos depois daquela fase, da juventude, da adulta, inclusive da própria velhice. Tá? Uma fase, ela é atrelada à outra, mesmo que a gente não considere, mas todas elas são importantes. Então ele vai dizer que esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam atrapalhar. Amélia Rodrigues, lá no livro Terapêutica de Emergência, ela vai dizer que a infância é o período em que melhor se aprende. Não é? Por quê? Porque muitas vezes a criança está num período em que ela não tem nenhuma informação, né? E vai receber as primeiras orientações. Quer dizer, toda vez que ele volta é um momento novo. É um momento novo. E se os pais, educadores, aqueles que acompanham os menores, tiverem essa consciência, essa preocupação de não só abastecê-los, fazer só a manutenção do corpo, mas fazer também os investimentos para a alma, então, logicamente, que a gente pode esperar no futuro um mundo muito melhor, um mundo muito mais equilibrado, né? Em que tenhamos homens realmente devotados ao bem, ao amor, à caridade. Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai dizer o seguinte para a gente, que o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas, diz Emmanuel. E que os pais, aí ele se volta para os pais espiritistas, cristãos, não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Porque tem muita gente que pensa que educar os filhos é educá-los única e exclusivamente para a vida material. É importante, é necessário, positivo, sem problema nenhum, né? Porque a vida material ela é importante para o nosso desenvolvimento. Mas uma coisa que nós, que temos acesso aos conhecimentos espirituais, é não esquecer que além do corpo, existe uma alma que pensa e que também tem necessidades além do corpo. E são essas necessidades espirituais que muitas vezes a gente esquece. E entrega a criatura para o mundo sem achar que não tem responsabilidade nenhuma. Tá? E a gente vai ver aqui nas questões de O Livro dos Espíritos que os pais têm parcela de contribuição quando jogam um produto para o mundo sem as devidas preocupações. A gente tem. Todos nós. A gente tem responsabilidade com todo mundo. Se a gente bem soubesse, a gente vivia preocupado com isso. Todo mundo, na verdade, nós somos uma rede de solidariedade imensa. Nós somos. Então, cada um de nós aqui, dentro do espaço que a gente ocupa, a gente tem uma responsabilidade. Tá? E essa responsabilidade, ela repercute. Existe até um cientista que diz que qualquer coisa que você faça incomoda a todo mundo, sem que a gente se aperceba disso. Para você ver a conexão, como é profunda. Porque a gente não está solto no mundo, não. Pode até dar essa impressão, né? Que nós estamos jogados no mundo, eu não tenho responsabilidade, mas nós temos responsabilidade. Com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu digo, né? Porque se for uma coisa positiva, beleza. Mas se for uma coisa negativa, que eu não me dou conta e que muitas vezes vai repercutir na pessoa. Então, eu sou responsável, né? A gente é responsável por aquilo que cativa, né? Diz lá o Pequeno Príncipe. Então, ele vai dizer que o período infantil, Emmanuel vai dizer, que é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas, cristãos, não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. E ele finaliza esse trecho. Em nenhuma hipótese
essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Né? Porque muitas vezes a gente está terceirizando a educação, né? Jogando a educação para a escola, para a internet, para o celular. Né? Meu filho está aperreando, então eu vou deixar ele no celular. Né? Se ele está me incomodando, eu ligo a televisão. Então, isso é terceirizar a nossa responsabilidade, segundo os Espíritos. Então, a gente deve ter atenção com relação a isso, tá? Então, ele vai dizer, né? Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Não é por outro motivo essa preocupação nos esforços de repassar à criança as noções mais puras. Bem-aventurados os que têm o coração puro, né? As noções mais puras das virtudes que irão orientá-las nas fases seguintes do seu desenvolvimento. É aquilo que a gente diz, né? Uma fase conecta-se à outra e assim sucessivamente. Tá? Então, todos nós que estamos aqui, somos o resultado e a resultante do nosso processo educativo. A nossa maneira de portar, nossa maneira de responder, né? Então, a nossa maneira de dialogar, de tratar com as pessoas, ela é o resultado de tudo que já foi investido na gente. Agora, a elaboração disso, quem faz é a gente. A gente pode fazer de uma maneira positiva, de uma maneira negativa. Muitas vezes tem uma pessoa que uma vez disse para mim que nós somos o nosso cartão de visita. Então, muitas vezes minha mãe está ali, de roupinha de bolinha branca, então eu represento tudo o que ela investiu, dentro das limitações, lógico, dos conhecimentos que ela tinha, ela conseguiu investir, e foi o melhor. Porque a gente sabe que cada época, ela se utilizou dos instrumentos que existiam na época. E a época era a preocupação, o zelo, que os pais não deveriam perder, viu? Não deveriam perder de forma alguma. A gente sabe que muitas vezes a modernidade apresenta um modelo de educação que muitas vezes a gente acha melhor, né? Por causa das preocupações da modernidade, dos meus compromissos, das minhas diversas atividades. Então, esse modelo é o modelo melhor, mas pode não ser o modelo mais positivo. Tá? Então, muitas vezes eu represento todo o investimento que ela fez, da parte da educação, do meu pai, que já não está mais entre a gente, fisicamente falando, mas espiritualmente ele está. Então, eu sou o resultado, assim como meus irmãos, assim como todos nós, somos o resultado dos investimentos que nossos pais fizeram. Aí vocês vão dizer assim, que é uma coisa que a gente escuta muito, mas hoje vivemos novos tempos, sim, mas os espíritos necessitando de orientação e de educação são os mesmos. Tanto é verdade que os ensinamentos que Jesus pregou, postou, difundiu e divulgou há 2025 anos atrás, continuam ainda atendendo às necessidades nossas hoje. Então, aí você vai dizer, a gente não evoluiu? Evoluímos, mas não o necessário para a gente abrir a boca e dizer que não precisa dessas informações. Tá? Aqui, apesar de aqui a gente considerar a Terra como uma escola, mas não é uma escola comparada à escola material, em que se você aprendeu ou não aprendeu conhecimento, você passa de uma série para outra. Aqui a gente só passa de série se realmente aprender. Não é? A gente só passa de série se realmente aprende. Aqui não tem essa, né? Na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual era a utilidade de o espírito passar pela fase da infância. E os espíritos responderam o seguinte, olha, o espírito, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível, nesse período, às impressões que recebe e podem ajudá-lo em seu adiantamento. E os espíritos finalizam, para o qual devem contribuir os que estão encarregados na sua educação. Mais uma vez aqui os espíritos reforçam. Sem esquecer que os espíritos é o primeiro livro, o Evangelho surge depois.
mas Kardec toma como base o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos para poder desenvolver os seus suportes de argumentação no Evangelho, tá? E os Espíritos comentando a questão 385, assim se expressam, explicando que essa aparente inocência, que a gente já viu no início, caracterizada pelas crianças nessa fase, é justamente para você ver o quanto é pedagógica, se é que a gente pode se expressar assim, esse momento, tá? Então, aí eles dizem o seguinte, ó. Essa aparente inocência caracterizada pelas crianças nessa fase, está lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, é justamente para chamar a atenção dos pais para dispensar aos seus filhos os mais envolventes cuidados. Até poético, né? E esses cuidados, quando bem construídos, reverberam nas etapas posteriores ao desenvolvimento da criança. 385 a questão. Então, a fase infantil, porque imagine se os pais soubessem que aquele que está no seu lar é algum desafeto, algum adversário, alguém que ele... Imagina. Então, não tinha condição nenhuma do pai educar, ele ia relegar, tá? Então, você vê o quanto é importante a questão do esquecimento, o quanto é importante essa fase, porque tanto educa-se o espírito nessa fase, como educa-se também os pais, se souberem aproveitar o momento e a situação, tá? Então, ele vai dizer, tanto é verdade que os espíritos continuam nessa questão, mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em sua completa nudez. Esse caráter permanece bom se eram fundamentalmente bons, mas sempre se matiza em nuances que estavam ocultas na primeira infância. Tá? Então, esse é o momento em que a gente pode moldar, né? Se a gente conseguir, os investimentos forem fortes, a força, né, dessa educação, que se a criança tem alguma coisa para ser ajustada, a gente vai ver isso mais tarde. O resultado, justamente, dos investimentos sinceros na educação dessa criança. E eles asseveram mais, ó, que a fragilidade da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências, que muitas vezes a criança desperta e que a gente acha muito bonito, né? Se a criança tem uma birra, uma certa ignorância, né? No trato ali com os pais, a gente acha muito bonito. Mas que desde esse momento já deve ser feito os ajustes, né? Para que depois, quando ele estiver na ausência dos pais, ele repetir, mas aí ele vai achar que pode fazer aquilo, porque, olha, se ninguém me repreendeu, os meus responsáveis, eles não tiveram a força, né, de me repreender, então ninguém no mundo irá me repreender. É assim como que muita gente pensa, né? E a gente tem assistido, e eu não estou dizendo nenhuma tolice, porque a gente tem assistido muita coisa desse tipo na televisão. Né? E a gente gosta muito de televisão. Então a televisão ela tem replicado essas notícias, que são lamentáveis, né? Porque denota uma sociedade que precisa de investimento nessa parte de educação. Não? A gente precisa ficar santo, né? Não é santificar, não. A gente tem que, na verdade, respeitar, porque o espaço que nós vivemos é um espaço comunitário. Porque se todo mundo achar que pode fazer tudo, imagine. Né? Vai virar uma torre de Babel. Tá?
Onde é que eu estava? Aí, mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, a fragilidade dessa tenridade, desculpe, é quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências. Este é o dever que Deus confiou, mais uma vez os Espíritos reforçam, aos pais, missão sagrada pelo qual terão de responder. Durante esse tempo em que seus instintos dormem, diz Kardec, já analisando outro texto, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. E a gente conclui dizendo o seguinte: logo, não é outro o motivo por que Jesus toma a figura da criança, apesar das experiências anteriores dessa alma, esquecida momentaneamente dos seus erros como símbolo da pureza e da simplicidade, mas porque existe no desenvolvimento humano que caracteriza justamente o coração puro, que depois de depurado, conquistará o espaço da bem-aventurança como caminho para a felicidade verdadeira que todos nós desejamos e almejamos. Quem não quer ser feliz? Mas só que o caminho da felicidade não é fácil. Mesmo que algumas pessoas apresentem esse caminho, mas é lei do engano, viu? Então, o caminho verdadeiro da felicidade verdadeira é justamente a conquista da bem-aventurança. Como não vou vê-los mais este ano, tá? Não vou desencarnar, não. Ainda não. Eu espero que não. Mas eu desejo muita paz e que 2026 seja tão bom quanto foi, ou como está sendo, né, 2025. Muita paz.